Olá, seja bem-vindo você aí que nesse momento parou para me ouvir, para me assistir. Hoje eu quero falar sobre o planeta Mercúrio retrógrado. Muitas pessoas estão me pedindo para que eu fale, explique, dê a minha versão desse aspecto que todo mundo está falando aí na internet, e eu estou aqui justamente para passar a minha versão, o que eu penso, de que forma analisa esse aspecto que está acontecendo nesse momento no nosso cenário astrológico. Vamos lá? Então, vamos entender essa história do Mercúrio retrógrado, né? Isso ocorre pelo menos umas 3 vezes por ano, é comum todo ano, não tem nada de extraordinário, mas a gente precisa ter alguns cuidados, estar atento a alguns detalhes, para aproveitar melhor esse cenário. É o que eu sempre digo, a astrologia não é fatalista, pelo menos não a que eu acredito, a que eu trabalho. Ela coloca muito assim, no tabuleiro da vida, aquilo que está ali no cenário. Como que você vai interagir com essas forças depende de você. Você pode ir muito bem naquilo, aproveitando o ritmo que está ali sendo colocado, ou não muito adequado, não muito em sintonia, não muito em sincronicidade com essas mesmas forças, e isso pode às vezes não funcionar muito bem, né? Mas, enfim, temos o livre-arbítrio. Então, alguns cuidados são aconselháveis, né? Para que a gente possa estar atento e que está relacionado a esse planeta e o que ele significa dentro da astrologia, né? Então, assim, a partir do dia 7 desse mês de julho, ele começou no seu movimento retrógrado no signo de Leão, né? E vai até o dia 1º de agosto. Então, durante esses dias, ele vai estar nesse movimento que nós chamamos retrógrado, que é um movimento aparente no céu, não é verdadeiro, astronomicamente falando, não. Mas astrologicamente, da nossa relação daqui da Terra, olhando para o céu, ele parece estar andando para trás. Então, isso tem um significado. E os assuntos regidos por Mercúrio são aqueles assuntos que vão estar mais em pauta e com alguns desafios e lições nesse momento. Então, Mercúrio ele rege muito os aspectos intelectuais, do raciocínio, do pensamento, das ideias, da comunicação, da fala, da escrita, de pequenas viagens, comércio, negociações, assuntos burocráticos, assuntos lidar, por exemplo, com vizinhos, irmãos, primos, parentes. Então, não que tudo isso vai estar em pauta, né, nesse momento, depende de cada pessoa. E aonde cada um no seu mapa tem um signo de leão. Entre leão e câncer que ele vai estar transitando nesse movimento retrógrado. Ele vai estar mexendo com características tanto de um signo como de outro, afetando mais diretamente as pessoas desse signo. Não que outras pessoas de outros signos também não sejam afetadas. Isso é um aspecto global e fica mais incisivo para essas pessoas que têm o Sol, a Lua, o ascendente ou aspectos importantes, tanto em Leão quanto em Câncer. E os princípios leoninos e cancerianos. Tá? Então, Mercúrio rege pensamento, lógica, toda uma parte intelectual, de como eu entendo, de como eu lido com aquilo. Tá? E quando ele fica retrógrado, é um período onde às vezes a gente fica um pouco confuso. Do que eu estou fazendo? É certo? É correto? Alguma decisão que eu já tenha tomado nesse momento, eu meio que quero voltar atrás, não estou muito certo daquilo que eu fiz. Então, é aconselhável, num período como esse, não começar nada novo muito significativo ou muito importante, como, por exemplo, a venda de uma casa, uma mudança de país, uma cirurgia, a não ser que seja inevitável, que você realmente precise, é urgente, você tem que fazer, né? E é tipo assim, eu vou ter que fazer uma cirurgia nesse período de Mercúrio retrógrado, então vai ser ruim? Não, não é bem assim. Você precisa, se não tem outro jeito, se aquela é a data e que aquilo é importante, não tem mais como esperar, não significa que vai ser ruim, é porque você tem que fazer. Mas se você pode escolher, remarcar, se você pode esperar um pouquinho
passar essa fase, melhor. Na compra e venda de imóveis, por exemplo, também. Ele não é um aspecto ruim propriamente dito. Ele é para você tomar cuidado com coisas que você, de repente, está querendo começar. Dar um novo, imprimir ali uma nova forma de fazer, dar um passo novo diferente. Ele é bom para você concluir e terminar o que você já começou. O que ficou mal resolvido, o que está pendente. Então, quando os planetas, não só o Mercúrio, mas todos os planetas de uma maneira geral ficam retrógrados, é para a gente repensar, reformular, reprogramar, reestruturar. É aquele momento que a gente para pensar, às vezes põe a dúvida, reformula ali, vê se é aquilo mesmo. Para quando ele ficar no movimento direto, aí sim, a gente vai agir. E é bom, justamente até aparece ou pipocam problemas, até técnicos, burocráticos, porque o Mercúrio, inclusive, está ligado assim, a aparelhos eletrônicos, ao correio, né, no caso, o correio digital, né, computadores, telefones, tudo que é eletrônico e está ligado às comunicações e às redes de comunicação, é comum nesse período do Mercúrio retrógrado, ele apresentar alguns problemas. E também na nossa comunicação. Então, tenha certeza que aquilo que você estiver falando, o outro está entendendo. Tipo, falou, e aí pergunta, entendeu o que eu disse? Aí a pessoa, entendi. O que eu disse? Tipo assim, o que foi exatamente que eu disse? Para ter certeza que você entendeu, né? O que você apreendeu disso que eu falei para você? E aí, dependendo do que essa pessoa disser, você vai ter certeza se ela realmente entendeu a tua mensagem ou não. Às vezes esse aspecto pode gerar maus entendidos. Você está falando uma coisa e o outro está entendendo outra. Até porque pode ser que um ou outro pode não estar muito claro, muito objetivo, pode ainda estar em dúvida, pode estar muito dividido. É uma fase que normalmente a gente fica muito dividido, tá? Por essas questões mais lógicas, mais práticas, mais racionais, onde você tem que resolver no seu dia a dia. É bom desacelerar, né? Normalmente o sistema nervoso fica mais abalado. A gente pode, às vezes, ficar meio apreensivo com algumas coisas que a gente está tentando resolver e ainda não conseguiu, né? Então, é ótimo para resolver pendências, de concluir coisas que já foram começadas e a gente deixou lá. Deixa para depois, sabe? Não vou resolver agora. É chato. Está muito complicado. A gente foi só deixando. Aí, quando o Mercúrio fica retrógrado, aquilo que a gente foi postergando ou foi procrastinando, incomoda, atrapalha ou cria algum problema, tipo assim, que se torna inevitável, quase que inevitável, que você vai resolver. Então, para resolver pendências e terminar o que se começou, é excelente, fantástico, para entender melhor algumas situações, para reavaliar, fundamental. Muitas vezes você teve uma discussão com uma pessoa, até rompeu laços com ela, e num momento como esse pode ser revisto, pode ser reavaliado, com uma nova conversa, com um novo diálogo, porque normalmente o que acontece? Nós não dialogamos, né? Nós estamos aqui falando uma coisa, o outro pode até estar ouvindo, mas na cabeça da gente, a gente já está formulando uma resposta ou uma defesa do caso. E nem estamos realmente ouvindo tudo que aquela pessoa está tentando dizer, porque ela falou uma palavrinha, aquela palavrinha já não bateu bem em você, e você já está querendo e pensando numa resposta que você vai dar à altura para aquela pessoa, por aquela palavra. Então, assim, a palavra mata e o espírito vivifica, como já disse Paulo de Tarso. Então, às vezes a gente se prende a uma palavra e às vezes ela não está dentro de um contexto e a gente já faz um julgamento, uma análise precipitada daquilo e que não é bem aquilo. Então, a interpretação, a análise do fato, ela tem que estar dentro de um contexto e que a gente é um momento muito importante de trabalhar a nossa mente para que ela não crie essas armadilhas de que a gente tudo tem que ter resposta, sabe? De tudo a gente tem que saber, que a gente não está realmente ouvindo o que o outro está dizendo, a gente já está elaborando um plano de defesa ou de retrucar ou de responder, porque eu não posso ficar por baixo, eu não posso deixar isso passar. E aí isso gera um estresse, um nervosismo. E assim, o outro às vezes não quis dizer aquilo. Ou até pode ter querido dizer aquilo. Mas espera.
Aprende tudo o que ele está falando, observe bem a maneira como ele está falando. Isso é uma outra coisa muito importante. Às vezes não é o que você está falando, mas a maneira que você está falando que vai impactar o outro. O outro muitas vezes não vai nem entender exatamente as palavras, mas o que está por trás delas. Sua expressão corporal, seu olhar, sua respiração. E de repente o que você procura estar muito atento nesse momento é se aquilo que você está dizendo está coerente com o que você realmente é e acredita. Ou se você está apenas falando algo e não sendo aquilo. Porque o outro vai perceber mais do que nunca. E aí surge o desentendimento. Porque a pessoa está falando, mas o outro não está acreditando. Porque ele está vendo por todos os sinais corporais, da respiração e tudo, né, que é uma linguagem muito subjetiva, né, muito intuitiva que nós temos, e que algumas pessoas são muito mais intuitivas em relação a isso do que outras. E isso fica muito aguçado nesse momento. Para quem já é, fica mais. Quem não é, de repente fica um pouco, né? E aí começa a avaliar que a palavra, o que está sendo dito, não está sendo muito coerente com o que realmente está acontecendo, com o que está fazendo. E aí, tipo, mentiras, tentativas de enganar, ludibriar, inventar história, são coisas que podem aparecer num momento como esse. E que a gente tem que estar muito atento. Às vezes não é nem má intenção do outro. O outro realmente acredita naquela mentira. Ele está iludido a respeito daquilo. E se você não prestar atenção e avaliar bem qualquer coisa que você venha fazer, nesse sentido em que a comunicação está presente, e não se assegurar de que aquilo realmente é, tá? Até fazendo algumas perguntas e, acima de tudo, observando, ouvindo mais e falando menos. O silêncio é de ouro, né? Palavra de prata, silêncio é de ouro. Esse é, assim, seria o lema desse período para você ouvir mais e falar menos. Falar apenas o fundamental, imprescindível e verdadeiro e justo. O que vai contar, o que vai acrescentar. Se não for acrescentar, se não for melhorar, se não for justo, se não for verdadeiro, fique de boca calada. Deixa o outro falar. Não, o problema é dele. Vai jogar energia fora, você não. E se o outro falar alguma coisa que não cai bem em você, não retruca, né? Sabe? Ouve aquilo, reflete sobre aquilo. Se você tiver que se defender, tudo bem. Você não vai ficar ouvindo todo tipo de abobrinha e ficar por isso mesmo. Mas assim, procura diminuir essa carga de energia nervosa, de resposta imediata, né? E de saber do que você está lidando. Às vezes você não está sabendo tanto assim quanto você imagina. E o outro está captando a tua insegurança e ele vai testar você na sua insegurança. Então são essas algumas possibilidades desse aspecto gerar, né? É importante entender que você pode começar algo, né? Mas antes de começar, se for inevitável, se esse momento justamente onde algo está começando, é importante que você avalie, pesquise, se oriente bem, para não, sabe, não se precipitar. O ideal seria esperar passar essa fase para que você tenha certeza de que é aquilo mesmo que você quer e aí ir com mais segurança, né? E assim, entre os signos de Leão e Câncer, então está muito ligado à nossa capacidade de autoestima, de amor próprio, de autoconfiança do que eu sou capaz dentro do cenário leonino. Então muitas vezes a gente vai testar ali as nossas capacidades. Será que eu sou capaz? Será que a minha inteligência, meus dons mentais e de comunicação são tão bons quanto eu imaginava? O que eu preciso melhorar em relação a isso? E quando entrar em Câncer, que também será um bom período, está ligado às questões afetivas, principalmente em relação a problemas de família, de convivência no dia a dia, com pessoas mais ligadas a você, a comunicação entre as pessoas da família, os desacordos, os desentendimentos, as diferenças de ideias, de opinião, podem vir à tona justamente para que a gente desenvolva um diálogo e não um monólogo ou uma visão unilateral, procurando desenvolver mais aquela coisa, me colocar no lugar do outro, ouvir o que o outro tem para dizer, dar a importância e relevância que o outro diz, independente se eu concordo ou não, eu tenho que respeitar a opinião do outro e avaliar isso, né? E não já sair julgando, criticando ou respondendo precipitadamente. Então isso pode ajudar bastante
alguns desses conselhos, né, podem ajudar bastante você, caso surjam alguns dilemas familiares ou a nível amoroso, é por conta do que a gente precisa melhorar, é o que a gente precisa aprender, é o que a gente precisa reformular, tá bom? Então deixa a minha mensagem para você que está aí nesse momento me ouvindo, e se gostou, curta. Se não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, compartilhe, clique no sininho de notificações, acho que é aqui que ele fica, porque aí você vai receber um aviso toda vez que eu lançar um vídeo novo, tá bom? Que possa a luz maior conduzir o seu caminho, que possa te conduzir numa trajetória de evolução, de paz, de amor, de harmonia, porque você merece, porque você é um ser divino, um ser de luz. Namastê.